Vamos então para o nosso estudo do livro Agenda Cristã. O nosso texto de hoje é o texto número 20, Conclusões Naturais. Inclusive falta pouco para acabar esse livro, né? A gente passou tão rápido com ele. Então, vamos lá para o nosso encontro de hoje. Conclusões naturais. Nós temos aqui várias ideias que são opostas, apresentadas por André Luiz, exatamente para que a gente possa fazer ali um posicionamento, né, nosso diante das diversas situações que a vida vai apresentando. A primeira, por exemplo, fala da oposição entre aquele que é paciente e aquele que é inquieto. Obviamente que nós estamos ainda numa fase de transição, saindo de um extremo e chegando ao outro. E a pergunta que a gente faz é exatamente em que distância nós nos encontramos daquele extremo ideal, saindo daquele extremo ainda primitivo, né, ainda tão falho para todos nós. Então ele diz para nós que o paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. Quando se fala sobre paciência na nossa vida, nós muitas vezes nos pegamos em situações em que damos aquela suspirada, né, e pensamos assim, né, Deus me dê paciência. A partir do momento em que nós pedimos a paciência, nós já admitimos que não a temos. E isso já é algo que para nós merece, né, uma reflexão cuidadosa, exatamente porque a paciência ela não é apenas observada no momento em que a situação se apresenta. Na verdade, a paciência é um estado constante e, seja quais forem as situações que se apresentem, nós lidamos com elas de modo diferenciado. Principalmente, começando pelo desespero, que é aquele que é o mais grave de tudo que a gente encontra, né? Porque nós lembramos que quando nós falamos sobre paciência, não é apenas em situações simples que nós precisamos dela, principalmente naquelas situações mais graves. Porque são nessas situações, nesses momentos mais críticos, em que nós, caindo no desespero, tomamos decisões equivocadas que provocam sobre nós muitas dores, provocam em nós grandes tormentos. Tanto é assim que nós encontramos pessoas que, não tendo paciência para esperar um pouco mais, e para lidar com situações que estão enfrentando, tiram a própria vida, como nós estamos estudando nos livros que falam, né, sobre os atos do suicídio. Então, quando nós pensamos em paciência, claro que nós vamos imaginando das diversas situações que vão se apresentando. No nosso caso, né, felizmente, nós temos situações pequenas do nosso cotidiano que vão ali nos testando, vão ali nos provocando, fazendo com que nós exercitemos essa virtude, exatamente para que nos momentos mais críticos nós tenhamos a serenidade, o equilíbrio para lidar com aquela situação, tomando as decisões mais corretas, as decisões mais lúcidas, mais equilibradas, exatamente para não agravarmos aquilo que se apresenta para todos nós. Bom dia, abraço. Já aquele que é o inquieto, o oposto do paciente, reclama agora ou depois. Esse reclamar significa exatamente não apenas a queixa propriamente dita, mas muitas vezes a precipitação com atitudes, né, e tomando decisões também, que certamente vão gerar grandes transtornos. Então cabe a nós sempre imaginarmos que a paciência e a inquietude são duas situações que se apresentam constantemente na nossa vida. Todos os dias, a cada momento. E quanto mais impaciente nós somos, mais atormentado nós nos encontramos. Porque as provocações virão dentro de casa, fora de casa, assistindo a um programa na televisão, quando o telefone toca, quando acessa o computador para se comunicar com outras pessoas, quando tem que esperar uma página da internet abrir, o pautar que quando ele cai. Então, na verdade, nós percebemos que a serenidade e o equilíbrio começam, então, a serem cultivados nessas situações comuns,
do nosso cotidiano. E nos tempos atuais é muito interessante nós observarmos que, como a nossa vida, devido, né, à tecnologia que nós temos hoje, à acessibilidade que nós temos a todas as informações, nós nos tornamos mais ansiosos, mais inquietos. Dá a impressão de que nós não temos mais aquela paciência do passado, em que nós fazíamos tudo com calma, com tranquilidade. Basta a gente lembrar, voltando no tempo, aí, coisa de uns 30 anos, quando nós tínhamos que usar o telefone na rua, todo mundo carregando ficha de telefone, procurando um orelhão tranquilamente, espera na fila, coloca aquela ficha, fala alguns minutos e tudo mais. Mas agora não, agora quando o celular apresenta ali uma pequena falha para poder fazer uma ligação, nós já ficamos então angustiados. Então mostra que a dinâmica da nossa vida se modificou bastante de uns anos para cá, fazendo com que nós, tendo ali as mesmas necessidades, tendo ali novos recursos à nossa disposição, parece que a nossa vida ficou muito mais grave. Hoje também, observando o contexto da nossa sociedade, percebemos também as pessoas mais inquietas, cada vez menos pacientes. Pelo contrário, né, se tornando muito impacientes, a ponto de se tornarem agressivas, críticas. Então isso já é algo que parece que domina o pensamento da nossa sociedade, o que nos leva a refletir exatamente da nossa participação nessa inquietude toda que nós encontramos hoje. Basta perceber que situações que acontecem nos eixos governamentais, na esfera pública da nossa sociedade, nós rapidamente, tomados por essa inquietude, já começamos a protestar, já começamos a gritar, simplesmente porque já chegamos num ponto de intolerância causada exatamente por causa dessa mesma impaciência, fazendo com que nós tomemos atitudes cada vez mais drásticas, cada vez mais graves, fazendo não apenas com que nós nos prejudiquemos, como também prejudiquemos o ambiente onde nós nos encontramos hoje. Eis aí então o ponto importante que nós precisamos encontrar, né, nessas nossas reflexões: a paciência e a inquietude. Depois nós temos aqui a coragem e o temor. Então hoje nós temos, né, a ideia de que coragem para nós certamente é aquele que vai enfrentar com toda a valentia, né, com todas as suas virtudes, aquelas situações negativas, aquelas situações de grandes perturbações. Então, na verdade, o que nós encontramos aqui é que a coragem, diferentemente do que nós encontramos relacionada com força, com agressividade, com ousadia, na verdade a coragem se apresenta principalmente no momento em que nós suportamos as dificuldades. A coragem se mostra principalmente no momento da superação. Então hoje nós temos que mudar essa nossa visão, porque exatamente estamos desenvolvendo em nós uma visão espiritualista que nos traz ali uma perspectiva muito diferente daquela que o mundo hoje mostra para nós. Então quando nós pensamos, por exemplo, a riqueza, quando nós pensamos na coragem, na valentia, tudo isso, na verdade, diz respeito ao mundo material em que nós nos encontramos, em que esses impulsos primitivos que nós temos são aqueles que no passado garantiram ou garantiam a nossa sobrevivência. Quando nós deixamos de olhar para trás e começamos a olhar para frente, observando exatamente esse nosso aspecto espiritual, nós vemos que nada daquilo que o mundo mostra hoje, em termos de força, de agressividade, tem importância para as virtudes, para a elevação do próprio espírito. Então hoje a nossa coragem se dá exatamente isso, em suportar as dificuldades, superando-a, obviamente acrescentando, agregando aquela virtude anterior que nós estudamos, que é a paciência, porque a coragem suporta as dificuldades também com paciência. Já o oposto disso é o temerário. É aquele que, tomado por aquela inquietude, afronta os perigos sem ponderá-lo. Diferente do que a gente imagina. Porque inicialmente o corajoso é aquele valente, né, que no passado
empunhava uma espada e ia contra os seus inimigos, sem qualquer preocupação das consequências, né? O que vale é morrer como herói. Só que, na verdade, nós, a partir do momento que começamos a entender novamente esse aspecto espiritual, nós percebemos que o temor, na verdade, aquele que é temerário, é aquele que simplesmente não percebe essa sua realidade espiritual e afronta, então, esses perigos sem ponderá-los, sem pensar nas consequências, de um modo impulsivo. Depois nós temos aqui, bom dia, Zé. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. Aquilo que nós vemos hoje de novo, né, que geralmente a gente procura estabelecer a nossa posição na nossa sociedade através das aparências, através do ambiente onde nós nos encontramos, nas condições em que nós nos encontramos, através dos discursos que nós fazemos. É aquele que, na teoria, procura apenas demonstrar exteriormente aquilo que ele acredita ser ali a sua grande virtude. É bom de ajuda. Então, o teórico fala excessivamente. O iluminado brilha. E esse brilho se dá exatamente através das atitudes. Então é através das nossas ações, na construção, na transformação positiva, naquela transformação favorável, é o que se dará exatamente esse brilho. Porque tudo aquilo que tem essa capacidade de transformar positivamente alguma coisa, a gente lembra que essa transformação ela se dará através da utilização de todas as virtudes que nós temos. Das virtudes mais nobres, das virtudes mais elevadas. Então, exatamente que, certamente, interagindo com a nossa sociedade naturalmente, nós estabeleceremos ali as nossas relações. Mas a nossa virtude será medida exatamente por aquilo que nós fazemos e pela forma com que nós fazemos. Isso que dá a nossa iluminação. Claro que hoje nós nos encontramos ainda numa condição bastante atrasada na nossa evolução. Atrasada não, né? Nós estamos no nosso próprio tempo, mas certamente nós poderíamos estar numa condição muito mais avançada se nós acelerássemos esse nosso processo de mudança. Então hoje nós podemos dizer que a luz que brilha em nós ainda é uma luz muito fraca, exatamente porque nós somos ainda tomados por muitas imperfeições, e essas imperfeições fazem com que nós, tomando decisões, nós cometamos erros e, consequentemente, fazendo com que nós tenhamos ali um retrocesso nesse nosso processo. Então a nossa vida, né, nesse processo evolutivo, então a nossa vida, na verdade, ela é aquela história de nós darmos um passo para frente, a partir do momento em que nós desenvolvemos uma pequena virtude, e depois nós damos 2 passos para trás, em virtude dos impulsos que nos movem, fazendo com que nós tomemos atitudes equivocadas. E esses 2 passos para trás significa que nós temos que reduzir a velocidade com que nós estamos evoluindo, para poder parar no tempo e resolver os problemas que nós mesmos criamos. Então a luz que brilha em nós ainda é uma luz muito fraca, mas certamente nós temos o potencial de grandes construções, né, de grandes realizações. E essa já era já é uma previsão, né? Jesus já dizia isso, né, dizendo para que nós deixássemos brilhar a nossa luz, exatamente para que nós façamos com que as nossas virtudes se desenvolvam cada vez mais. Há a necessidade de nós trabalharmos, né, com consciência, com responsabilidade, e isso tudo agora que nós temos, essa consciência que nós temos dessa nossa realidade espiritual, nos ajuda e muito nessa transformação. Se tendo essa consciência, nós ainda cometemos pequenos equívocos, porque nós temos que pensar ao contrário, né? Em vez de potencializarmos, né, as nossas imperfeições, as nossas falhas, vamos potencializar exatamente as nossas virtudes, pensando da seguinte forma: se com todas essas virtudes nós ainda caímos, né, tropeçamos, né, nessa nossa jornada, imagina se nós não tivéssemos essa consciência. Com qual facilidade nós nos machucaríamos, nós cairíamos nessa nossa caminhada. Por isso então nós temos, né, que o iluminado brilha. Nós temos que pensar exatamente nesse brilho das nossas ações.
cada virtude que se manifesta nas nossas atitudes demonstra para nós um brilho. Quanto mais nós tivermos virtudes, maior será o nosso brilho. Então, por isso, é importante a gente sempre lembrar que aqueles espíritos mais virtuosos que viveram entre nós, os espíritos mais desenvolvidos, quando nós dizemos que são espíritos que trazem grande luz, espíritos de luz, espíritos iluminados, essa iluminação, essa luz toda, nada mais são do que o reflexo daquilo que eles vivem através das virtudes que eles estão cultivando e estão praticando. Então, se eles são para nós grandes exemplos, cabe a nós então optar em segui-los ou não. E com paciência e com coragem também, utilizando as duas virtudes anteriores, nós certamente faremos com que essas virtudes se tornem cada vez mais presentes, cada vez mais ostensivas naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dizemos e naquilo que nós fazemos. São essas três esferas de ação que nós temos na nossa vida. Então, quando nós temos que fazer aquele trabalho de reconstrução, obviamente a gente começa pensando primeiro nas atitudes que nós tomamos. Então, tem coisas que eu já não faço mais, mas eu ainda falo e eu ainda penso. Depois de um certo tempo, terá coisas que eu não farei, né? Nós teremos coisas que eu não falarei mais também, mas eu continuo pensando. Até chegar o momento em que eu já não penso mais dessa forma tão negativa, tão destrutiva. Se nós fizermos esse trabalho de começar a cultivar as nossas virtudes e pensarmos inicialmente em trabalhar os nossos pensamentos, cada vez que nós tivermos um pensamento negativo, cada vez que nós tivermos um sentimento negativo e começarmos a trabalhá-lo imediatamente, com toda essa coragem, com toda essa paciência, tanto as palavras como as ações naturalmente já sairão transformadas. Então, em vez de nós começarmos daquilo que é exterior, começamos a fazer então esse trabalho que é interior. Aí, com certeza, né, e como consequência, nós teremos ali uma transformação em todo o restante. E isso se dá exatamente através dessas reflexões contínuas que nós vamos fazendo, através desses estudos que nós vamos desenvolvendo e observando também todos os exemplos que chegam para nós. O Brás colocou, né, Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Brás, quando nós começamos a desenvolver esses nossos estudos, trazendo essa temática espiritualista, não é apenas essa consciência que nós vamos tendo, né, sobre o fato de nós sermos espíritos imortais, de nós estarmos encarnados e tudo mais. Nós vamos tendo uma consciência maior da própria justiça divina e da própria, né, do próprio Deus. E quando nós começamos a entendê-lo, da sua justiça, no seu amor e tudo mais, isso se torna para nós fundamental, porque nós nos vemos diante de uma dificuldade e já pensamos que se essa dificuldade existe, estão exatamente nos próprios planos de Deus. E isso traz para nós uma resignação, não apenas uma conformação. Porque aquele que se conforma simplesmente diz, as coisas têm que ser assim, então que assim sejam. Agora, quando nós começamos a resignação, ela começa a nos fortalecer cada vez mais, nos encher de coragem para enfrentar aquilo, tendo consciência de que aquilo tem um propósito maior. Então, ao estudarmos sobre a nossa própria natureza, nós vamos também nos aproximando cada vez mais de um melhor entendimento dessa natureza divina. Então, o Chico sabia muito bem o que falava, exatamente porque sabia da sua condição de criatura e que tinha uma plena confiança, uma confiança absoluta no próprio Criador. A Andréa colocou, né, que somos menores que um pirilampo. Toda luz começa pequenininha, né? Então, aquilo que eu comentei, que na verdade, sabe o que acontece, Andréa? Nós somos muito mais virtuosos do que nós imaginamos. E aqui, infelizmente, nós ainda temos essa nossa limitação por estarmos num meio em que nós muitas vezes nos vemos de uma forma muito semelhante que aqueles, né, que ainda se desequilibram, ainda são impulsivos, nós nos deixamos levar por essas influências. Mas na verdade nós temos um potencial muito grande. O fato de nós termos essa consciência dessa nossa realidade e começarmos então a fazer com que essas virtudes se tornem uma realidade para nós também, certamente nós
começaremos a perceber o quão, não apenas diferente, né? Porque quando nós falamos sobre essa diferença, dá a impressão de que nós estamos competindo, mas na verdade com outras pessoas, mas o quão diferentes nós somos daquilo que nós éramos. Então nós percebemos que aquela pequena luz que nós temos brilha muito mais do que nós imaginamos. Pode até ser aquele pirilampo, mas é um pirilampo que faz ali bastante luz, que produz bastante luz. E nós temos que reconhecer exatamente esse nosso potencial. Enquanto nós não continuarmos ainda aquilo que eu comentei com vocês, né, nós temos aquela síndrome da ovelha, né? Aquela condição em que nós ficamos constantemente esperando que alguém aponte para nós uma direção, que alguém mostre para nós a direção da luz. Sendo que na verdade nós temos a nossa própria luz. Só que nós temos que brilhar onde nós estamos. E é ali então que será exigido de nós esses grandes esforços. O Zé colocou, me considera um cara teórico, mas pelo menos tendo a teoria você consegue ir para a prática. Mais uma vez o que eu falei, Zé, a gente sempre se acha nesse campo da teoria, a gente sabe muito e faz pouco. Na verdade, se nós começarmos a analisar com bastante cuidado, mesmo que as nossas realizações não sejam tão gritantes, tão patentes como esses grandes exemplos que nós encontramos hoje, a teoria faz com que nós mudemos o nosso pensamento. Mudando o nosso pensamento, mais uma vez nós mudamos as nossas opiniões, mudamos as nossas expressões e mudamos as nossas atitudes. Então nós temos que valorizar, mesmo que seja pouca, ou que sejam poucas as virtudes que nós temos que valorizar e muito. Porque principalmente no mundo como o nosso, onde nós observamos, né, toda essa inquietação, todo esse desespero, todo esse tumulto, o fato de nós conseguirmos manter um pouco de equilíbrio já nos coloca numa condição melhor, numa condição espiritualmente mais saudável, vamos dizer assim. Então, tudo começa na teoria. Mas nós estamos praticando, sem dúvida nenhuma, muito mais do que nós imaginamos. Falta muito? Claro que falta. Mas nós já avançamos muito também. O Tio Quité colocou, né, até nosso campo espiritual há o fator custo-benefício. Agora eu me perdi, Tio Quité, que você colocou isso aí, mas certamente, eu não me lembro exatamente em que contexto você colocou. Mas é exatamente isso, né? As nossas atitudes trazem consequências. E essas consequências para nós, sempre, se nós pensarmos em consequências positivas, temos que pensar exatamente em todos os sacrifícios, todos os custos que nós pagamos, né, nas nossas ações para poder chegar nessa condição. O Dudu colocou, né? Certamente. Dudu colocou, né? Junte vários pirilampos e seremos uma lâmpada, né? No mundo, se nós colocássemos assim que nesse tumulto todo, né, nós encontramos um mundo bastante sombrio ainda, porque é claro, né, que nós temos muitas pessoas virtuosas que não reconheceram ainda o seu próprio potencial, ainda estão muito limitadas, muito tímidas, né? Até porque nós lembramos que, conforme os próprios espíritos disseram a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando ele perguntou, né, por que o mal, né, se destaca muito mais no nosso mundo do que o bem. E aí então os espíritos disseram, é porque o bem é muito tímido. O bom é muito tímido e o mal acaba sendo muito ousado. Então, na verdade, nós temos, sem dúvida nenhuma, na nossa sociedade toda, as virtudes que estão aflorando. Algumas numa maior velocidade, outra em menor velocidade. Então, o nosso mundo vai se transformando gradualmente. Agora, se nós pensarmos no mundo sombrio e pensarmos no brilho que cada pessoa tem, nós veremos que nós não estamos absolutamente mais nas trevas. Mas se nós tivermos essa motivação e essa confiança, porque certa vez nós comentamos sobre isso num dos nossos estudos, né? Se nós perguntássemos para as pessoas, por que você tem que ser bom? Ou por que eu tenho que ser uma pessoa boa? Sabendo que a pessoa boa é sempre aquela que tem que fazer o maior sacrifício, é aquela que tem que suportar muito mais as provocações. Por que sacrifício? Porque a pessoa boa já começa a controlar de imediato, o seu próprio pensamento. E aí, então nós vemos hoje na mídia, nas redes sociais, nas nossas relações sociais e tudo mais, nós vemos ali que nós temos motivos de sobra para reclamar, para apontar, para criticar. E nós silenciarmos as nossas mentes, silenciarmos o nosso pensamento,
né, nesse caminho negativo, para nós, sem dúvida nenhuma, é algo bastante sacrificante. Porque falar mal é muito fácil, todo mundo fala e todo mundo gosta, de um modo geral. Reclamar, criticar, apontar, isso é algo tão natural no nosso dia a dia, e aquele que não o faz, inicialmente ele se vê realmente como alguém sacrificado, porque ele também quer reclamar, mas ele tem que se segurar. Então isso mostra que nós estamos começando a fazer esse trabalho de equilíbrio, esse trabalho de construção. Então todo mundo tem esse potencial. O problema é nós reconhecermos. Para nós que estamos... Não, Tico e Teco, se você não participa, você certamente é excluído, inclusive sofre bullying. Se todo mundo reclama e você não reclama. Todo mundo fala e você não fala. É uma coisa tão natural, como eu falei para vocês, nós vivemos hoje num mundo tão intolerante que tudo é motivo de reclamação. Se você faz, procuram sempre alguma coisa negativa que você fez. O aspecto negativo daquilo que você fez. Se você não faz, criticam porque você não fez. E isso acontece, nós vemos principalmente nos jornais, vemos ali nas esferas de governo, vemos ali nos grupos da sociedade, vemos ali em grupos religiosos e tudo mais. Se a pessoa faz, tá, ele fez, mas, sempre tem esse mas. Ah, ele não fez, mas, então na verdade essa intolerância faz com que nós critiquemos o tempo todo, mas jamais nos lembramos de fazer essa autocrítica. Exatamente, Ligeirinho. É uma intolerância, uma insatisfação, que é claro, né, nós tivemos ali durante muito tempo, né, uma situação que nos levou a esse desequilíbrio todo. Tanto tempo, né, de corrupção, tanto tempo de erros, tanto tempo de indiferença, de abandono, tudo isso fez com que as pessoas cansassem e começassem a gritar por algo melhor. Só que gritar por algo melhor é um aspecto dessa situação que pode melhorar. Agora a gente ficar reclamando de tudo, com essa insatisfação contínua, isso certamente é prejudicial. E nós, nesse caso, temos sempre que manter essa vigilância de perceber que sim, as coisas não estão melhores como estão. Mas a gente tem que se perguntar qual é a nossa contribuição que está sendo dada para fazer com que essa situação melhore ou não. Bom dia, Paty. Então, muito julgamento, né, sem ação para melhorar. Então, fala, critica, aponta, mas aí você fala assim, tá, muito bem. Aquela situação toda não está funcionando, mas o que você está fazendo exatamente para poder fazer com que o mundo seja um mundo melhor, o seu mundo seja um mundo melhor? Aí já começa então a gaguejar, a perceber, eu não faço porque ninguém faz. Eu não faço porque não tenho oportunidade. Eu não faço e acaba não tendo mais respostas. Então nós temos que pensar exatamente isso. Todos nós temos o potencial desse brilho. E temos que fazer brilhar a nossa luz. E nós que temos essa consciência, mais ainda. A André colocou lá em cima, né, sim, sem dúvida, né, estamos nos esforçando dia a dia para aumentar, né, essa consciência e brilho, com a ajuda da doutrina. Então, toda doutrina que nos eleva espiritualmente, né, todas as escolas religiosas têm esse propósito quando transmitem uma mensagem verdadeira. Então, certamente nós encontramos realmente, né, um trabalho, um esforço muito grande de um grupo, né, desse grande grupo de seguidores dessas filosofias. Temos que fazer isso com consciência e perseverar, mesmo que a situação do nosso mundo hoje não seja uma situação favorável. Ela está desfavorável muito mais do que os bons não fazem aquilo que podem fazer, do que os maus que estão livres para agir do jeito que eles querem. Então, se nós conseguirmos mudar o nosso universo íntimo, o nosso universo pessoal, né, o nosso círculo de vivência, certamente nós já estaremos construindo algo muito positivo. O Arnaldo colocou, né, quando desenvolvemos luz, essa luz alumia inicialmente nossas sombras, exatamente essa luz começa a clarear dentro de nós, e depois ela começa a irradiar. Quando nós olhamos, mais uma vez, né, esses grandes virtuosos que viveram e que vivem no nosso meio, se nós percebemos a luz que eles irradiam, é que essa luz começou a ser acesa e cultivada dentro deles há muito tempo. Hoje, nós percebemos o brilho que eles irradiam. Mas intimamente, que era aquele trabalho íntimo, silencioso, criticado. Porque a pessoa, quando começa a se transformar, ela começa a ficar diferente.
E aí todo mundo critica, fala, briga, aponta, né, exclui. E na verdade ela continua fazendo aquele trabalho. E de repente ela se tornou virtuosa. Aí o pessoal fala, nossa, mas que pessoa boa, que santo que é esse homem, que santa que é essa mulher. Mas ninguém imagina que no trabalho inicial ela era muito criticada. Então quando nós fazemos esse trabalho de transformação íntima, essa reforma íntima que nós tanto ouvimos falar, é um trabalho que ninguém percebe. E só aquele que se esforça, aquele que faz, é o que sabe o que vai acontecer. Sabe exatamente ali qual é o preço que está se pagando, mas ele sabe também por que paga esse preço. Qual é a recompensa que ele espera alcançar. A reforma íntima, nós podemos dizer, é aquele indivíduo que dentro de casa ele está quebrando tudo, arrastando móveis, pintando, sujando, aquela coisa toda, e por fora ninguém está vendo nada. E somente depois que ele termina tudo, é que ele vai mostrar a sua grande satisfação. Para nós é a mesma coisa. Depois nós temos aqui ainda, continuamos aqui. Então lembremos, né, o iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. Nós podemos até continuar falando, mas a gente vai diminuindo cada vez mais a nossa fala e agindo cada vez mais. É um trabalho silencioso, sacrificante, mas é o que vale a pena. O irmão, diz aqui a continuação, estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. E isso cai exatamente naquilo que nós falamos agora, nessa intolerância, nessa impaciência, nessa inquietude que o nosso mundo se encontra hoje. Nós não nos vemos como irmãos estudando ali a forma de ajudar a transformar o mundo do outro, a transformar o mundo que nós compartilhamos. Na verdade, nós nos vemos como adversários. E o adversário sempre vai procurar no outro a sua própria fraqueza para poder feri-lo, para poder derrubá-lo. E hoje nós nos vemos assim. Mesmo que você faça alguma coisa com boa intenção, mas mesmo que você não seja bem sucedido, porque afinal de contas você não é ainda, né, o exemplo de grande virtude, de grande capacidade, mesmo que você não seja, a sua intenção foi válida, foi positiva, mas nós nos vemos assim. Ele tentou e não conseguiu, vamos fazer com que a próxima vez seja melhor. Não. Ele errou, vamos derrubá-lo. E é então todo mundo brigando contra o outro. Todo mundo com todo mundo. Ninguém se entende, ninguém se aceita, ninguém se auxilia. E nós vivemos então naquele egoísmo, né? Porque de modo geral, a gente forma ali os nossos grupos particulares de interesses egoístas, em que somente nos ajudamos quando os interesses são da nossa parte. Se por acaso nós temos uma ideia oposta, aí então nós nos atacamos. Mas falar sobre isso hoje é muito interessante, que acaba sendo quase que um desperdício, né? Seria assim, pregar no deserto, como se diz, usando essa expressão popular. Porque hoje você fala para as pessoas, olha, seja um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante. E ele fala, não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. E é por isso que nós vemos hoje toda essa agressividade física, agressividade verbal, agressividade afetiva, das pessoas uma brigando contra a outra. Então nós temos que pensar, sim, nós temos ali as simpatias e temos as antipatias. Contra as simpatias nós não precisamos fazer nada. Ela naturalmente se desenvolve. Agora, contra as antipatias, esse é um trabalho que nós, que temos essa proposta de transformação, esse é um trabalho extremamente difícil. Porque nós queremos atacar aquele que de quem nós não gostamos. Nós queremos feri-lo, mostrar que ele é inferior a nós. O nosso orgulho pede isso. Então nós temos que, na verdade, fazer um trabalho de uma luta íntima para poder conter exatamente essa nossa antipatia dentro das nossas relações. Mesmo que nós não consigamos transformar a antipatia numa simpatia, se nós conseguirmos pelo menos neutralizar o aspecto negativo, já vai ser algo positivo. Você pode até não fazer algo positivo, mas pelo menos você não faz nada negativo. É claro que, conforme o próprio Jesus disse, né, nós não devemos ser aquela pessoa insossa, né? Aquela que não tem sal, não faz o mal, mas também não faz nada. Mas dentro desse processo de transformação já é alguma coisa. Primeiro nós prejudicamos. Depois nós anulamos, não melhoramos nem pioramos.
até chegar o momento em que nós começaremos a fazer um trabalho positivo. Naquela passagem, amai os vossos inimigos, como Jesus ensina, que nós estudamos no Evangelho, começamos exatamente aí, neutralizando aquilo que existe de negativo. E olha que nós temos motivos de sobra. Basta ligarmos a televisão, assistimos ali alguns minutinhos de um telejornal, que nós veremos aquelas figuras públicas por quem nós temos ali uma antipatia quase que mortal. Por que não desaparece? Por que não morre logo? Por que não some? Por que não vai preso? Nós queremos destruí-lo. Sendo que na verdade são aqueles que mais merecem preces. E dentro daquela expressão, né, daquele pensamento que diz assim, né, ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. E a gente coloca esse amor incondicional. Como é que nós vamos fazer com que ele valha, com que ele seja vivo dentro das nossas ações? O amor começa também pelo pensamento. A Paty lembrou, né, Aniceto pede a André Luiz diminuir a sua luz para não humilhar quem a não a possui, né, trabalhar sem alarde, né, lá no livro Os Mensageiros, capítulo 15. Então, isso aí, na verdade, essa orientação, ela começa principalmente por causa do orgulho, que até assim uma atitude não intencional de querer humilhar aquele que não tem essa capacidade, mas saber trabalhar com sabedoria, trabalhar com humildade, com tranquilidade, com silêncio, fazer ali um pequeno trabalho. O trabalho grandioso é aquele que faz com que o outro também cresça. Aquele trabalho que somente nos enobrece, de uma forma ou de outra, acaba constrangendo o outro que não tem a mesma capacidade. E nós vemos isso em todos os lugares. No ambiente de trabalho, no nosso centro espírita, dentro de casa. Aqueles que podem mais, na verdade, têm que ajudar a crescer. Então, por isso, nós temos nessa orientação a questão da irmandade e a questão dos adversários. E, finalmente, o homem comum ajuda, conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. E aqui então nós temos essas duas ideias que passam para nós. O homem ajuda, o homem comum, as pessoas comuns ajudam conforme as circunstâncias vão surgindo. Então ele analisa primeiro as suas inclinações. Quais são essas inclinações? Se ele pode, se ele não pode, se ele gosta, se ele não gosta, se o outro merece, se ele não merece. Nós começamos a fazer então as nossas ponderações. Começamos a nos tornar, de certa forma, calculistas, para saber exatamente qual é o tipo de benefício ou de prejuízo que as nossas ações vão trazer. Mas o que chama a atenção aqui no final é que o cristão ajuda sempre. Então, na verdade, nós cristãos ainda, como aprendizes que somos, vamos analisando exatamente o que nós conseguimos fazer. Não o que nós podemos fazer, mas o que nós conseguimos. Tem uma diferença significativa. Porque esse poder, muitas vezes, ele vem exatamente da análise prévia que nós fazemos, se nós queremos ou não. E aquilo que nós conseguimos fazer, nós fazemos diante da situação que se apresenta. Conseguimos fazer muito, conseguimos fazer pouco, não conseguimos fazer nada, mas a intenção existe, a intenção está viva. Então o homem comum é aquele que sempre vai fazendo as coisas conforme suas inclinações, conforme ali os seus interesses. E nós temos então que começar a refletir profundamente sobre isso. Porque necessidades nós encontramos em todas as situações. Mas até onde nós conseguimos fazer alguma coisa? O Arnaldo lembrou ali na pergunta do Livro dos Espíritos, 784, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? A resposta é: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas.
exatamente nos tempos de hoje, cai como uma luva, né? Essa questão se encontra lá das leis morais do Livro dos Espíritos, e ele então fala exatamente sobre isso, né? Quando na Lei do Progresso, que nós começamos a ver, nós encontramos exatamente essa situação. Quando nós começamos a olhar hoje, nós pensamos, né? O nosso mundo está ao caos. Nós não fazemos ideia do que é o caos. Nós já vivemos isso no passado, mas nós não nos recordamos, felizmente, do que é viver no caos, do que é viver uma época primitiva, onde os valores praticamente eram nulos. Então hoje, nós conseguimos mostrar essa evolução. O fato de nós não praticarmos crimes, que geralmente chocam a nossa sociedade, já é uma grande evolução, porque no passado isso era uma coisa natural. Acreditem, no passado isso era uma coisa natural. Talvez nós não praticássemos, mas certamente também não nos sensibilizávamos com isso. Hoje não. Hoje nós começamos a pensar exatamente em tudo aquilo que pode fazer com que o nosso mundo seja melhor. Então hoje nós começamos a ver de uma forma diferente, o nosso pensamento se transformou. Nós temos hoje uma compreensão daquilo que é bom, daquilo que é ruim. O nosso senso moral já começa a fazer uma análise, nós temos ali aquele alarme na nossa consciência que aponta para nós quando nós temos uma atitude equivocada, coisa que no passado não acontecia, e nós vemos isso acontecendo hoje com muita frequência. As pessoas se manifestam, as pessoas quebram, as pessoas agridem, fazem e acontecem o tempo todo e não sentem nenhum remorso por isso. Conseguem encontrar dentro de suas consciências uma justificativa que endosse aquela atitude, por mais destrutiva que ela seja. Se nós hoje temos uma capacidade de fazer uma análise da situação e perceber que nós erramos, perceber que nós podemos fazer diferente, isso já mostra claramente para nós essa transformação, essa evolução. Mas, conforme a pergunta coloca para nós, nos tempos de hoje, infelizmente nós temos que chegar numa situação crítica para poder fazer valer as nossas virtudes. Porque nós não temos capacidade ainda de valorizar apenas a virtude por si só. É mais ou menos aquela comparação que nós já fizemos outras vezes, que para que nós pudéssemos valorizar a luz, nós tenhamos que inicialmente valorizar as trevas. Para que nós possamos valorizar o alimento que nós temos, nós precisamos passar fome. Para valorizar aquilo que nos aquece, o calor que nós temos, tenhamos que passar frio inicialmente. Se nós tivermos a nossa consciência já desenvolvida, os nossos valores mais desenvolvidos, nós saberemos cuidar do calor que nos envolve e reconhecendo também a importância desse mesmo calor para os outros, do alimento que nós temos à nossa mesa, da luz que ilumina a nossa vida de modo geral, a nossa vida aqui no mundo material. Então, se nós conseguimos valorizar tudo isso, significa que nós já demos um passo significativo. Agora, se o mundo de hoje ainda precisa desse choque moral para poder despertar, cada um vai sofrer então ali as consequências conforme o peso que necessita. Se nós temos as nossas virtudes já se desenvolvendo, com toda certeza nós conseguiremos evoluir de um modo muito mais seguro, muito mais confiante. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Conclusões naturais foi o tema que nós estudamos. Dentro dessas conclusões, fizemos ali comparações daquelas ideias opostas. E claro, que nós temos a oportunidade de valorizar sempre aquilo que é o positivo desses textos que nós estudamos hoje. Valorizar sempre aquele aspecto nobre, aquele aspecto que vai nos auxiliar na nossa construção. Se nós nos encaixarmos no aspecto negativo, é hora de nós despertarmos e começarmos a fazer aquele trabalho de transformação. Mas você está conseguindo sair virtuosa, André, porque você está voltando, isso é bom. Tico até colocou, né, se quisermos ser honestos conosco, entenderemos que colhemos exatamente o que plantamos. Mas é uma consciência que parece que está demorando para despertar nas pessoas, né? Em nós, pelo menos, nós já sabemos disso. Pelo menos na teoria. Agora nós precisamos fazer brilhar essa luz dentro de nós. Para saber exatamente, né, que se nós colhemos aquilo que nós plantamos, antes de jogar qualquer semente no campo, nesse campo da vida, nós refletimos.
nós ponderamos e analisamos. O que vai acontecer se eu disser isso? O que vai acontecer se eu fizer isso? E mais sensivelmente, o que vai acontecer se eu continuar pensando isso? Aí então, tendo uma consciência plena desse plantio, que nós participamos dessa grande lavoura da vida, vamos dizer assim, nós certamente seremos agricultores muito mais cuidadosos, muito mais prudentes naquilo que a gente faz. E isso faz com que nós antecipemos. Cada vez que nós dissermos formos dizer alguma coisa, eu tenho que pensar, aquilo que eu estou dizendo é positivo ou não? Aquilo que eu estou fazendo vai me trazer um resultado positivo ou não? E isso já é uma questão de treino. Nós temos que treinar essa habilidade para agirmos rapidamente. Porque as situações aparecem para nós de uma hora para outra. Quando aparecer, a gente de imediato tem que começar a usar aquele nosso processador cada vez mais potente para analisar exatamente, se eu disser isso agora, o que vai acontecer? Porque, de um modo geral, nós agimos impulsivamente em todos os campos. No campo da crítica, no trabalho, no campo das relações afetivas, nos nossos relacionamentos. A coisa acontece, pum, nós soltamos. Muitas vezes esse soltar se torna uma explosão. E aí depois só cabe a nós juntar os cacos. Mas aí o estrago já está feito. Então, através do treino, dessa antecipação, a gente certamente vai conseguir viver com muito mais prudência. Vale, Dudu? Exatamente, né, Arnaldo? Quer dizer, quando nós começarmos a desenvolver essas virtudes, cada uma das nossas ações serão ações calculadas, mas calculadas positivamente. Enquanto nós não desenvolvemos essas virtudes, nós vivemos plenamente, né, constantemente em reações. Cada provocação que nós temos, positiva, aí nós damos um sorriso. Negativa, nós agredimos. Sempre das reações. Quando nós então assumimos o controle dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios valores, aí então todas as nossas ações fazem parte das nossas próprias iniciativas. Então esse, na verdade, é para nós o grande segredo para alcançarmos essa nossa felicidade. Né? Fazemos de tudo quando se fala de bobagem. Pois é, mas é o prazer, né? A gente lembra que ainda esses prazeres mórbidos que nós cultivamos ainda, né, são realmente elementos que nos trazem essa alegria, entre aspas, essa felicidade. Mas nós temos que começar a mudar exatamente o padrão dessa nossa felicidade. Aí sim nós vamos viver de um modo equilibrado. Né, e para lidar com a vida, né, teve até um pensamento muito legal, que para a gente alcançar a verdadeira felicidade, nós precisamos de duas virtudes importantes: a beleza e a paciência. Aí a gente começa a pensar, mas espera aí. Bom, se deu certo, beleza. Se não deu, paciência. Mais ou menos